Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 14, 15 e o 16. Mateus capítulo 26, verso 14, 15 e 16. Depois deixa aberto também Lucas 22, 3 ao 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 14, diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ia ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Lucas capítulo 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Mãos sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá entendimento da tua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça. Sai agora. Mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações. Saiam agora. Setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Podeis sentar? O texto que está em apreço vai falar sobre o pacto da traição. Jesus sabia que iria passar pelo processo da cruz e já havia informado os discípulos que um dos 12 iria traí-lo. Judas dava alguns indícios pelo fato do seu coração ter sido dominado pelo dinheiro. Você vê, por exemplo, em textos anteriores, quando a mulher derrama um nardo nos pés de Jesus, Judas sendo aquele que vai questionar por que não pegava o dinheiro que foi derramado nos pés de Jesus, porque o perfume estava caro, e não fez aquela doação aos pobres, em vez da mulher adorar Jesus. O texto diz que Judas questionou porque ele era alguém que roubava o dinheiro da sacola. Judas, ele, durante os 3 anos e meio andando com Jesus, ele não passa por uma conversão genuína. Porque se a sua conversão fosse genuína, iria levá-lo ao arrependimento e não ao remorso. O que fez Judas se matar depois que descobriu que traiu Jesus? Foi justamente ele ter sentido remorso. Depois que traiu, ele sente a consciência do que fez, sente a culpa daquilo que praticou, mas ele não mudou o comportamento dele, de modo que as atitudes foram tirar sua própria vida. Judas aqui, ele está passando por um processo de negociação. O texto diz que Judas, sendo um dos 12 discípulos, e a Bíblia faz questão de dizer que esse Judas
era Judas Iscariotes, ele vai até um dos principais dos sacerdotes, procura e pergunta o que os sacerdotes dariam para que ele entregasse Jesus. Os sacerdotes então informam que dariam a Judas 30 moedas de prata. Judas achou que o preço foi bacana, de modo que ele vai sair por aí, vai trair Jesus com 30 moedas de prata, e a história nós já conhecemos. Ele vai chegar diante de Jesus, Jesus estava nas proximidades do Getsêmani, e ele vai dar um beijo no rosto de Jesus. Jesus pergunta para ele: amigo, a que viestes? Ele beija Jesus, Jesus chama o traidor de amigo, e assim ele vai ser entregue aos malfeitores para passar pelo processo de julgamento por Caifás, Herodes, Pilatos, e depois Jesus ser crucificado. Existem algumas observações aqui dentro desses 3 versículos que são de grande valia para esse domingo. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação está em Lucas capítulo 22, verso 3, quando o texto diz que Satanás entrou em Judas. Perceba, Jesus andou com Judas, ou melhor, Judas andou com Jesus, mas ele não foi liberto. Então é possível alguém andar com Jesus e não ser liberto. A gente tem uma má conclusão de opinião de achar que todos aqueles que andam com Jesus são libertos. A gente acha que todos aqueles que frequentam a igreja são libertos. Mas, na verdade, nem todos que caminham com Jesus são convertidos. Porque a conversão é um processo que nasce primeiro no entendimento. A minha mente passa por uma metanoia, expressão que vem do grego que significa mudança de pensamento. Então, quem se converte muda a forma como pensa. Judas anda com Jesus, mas não é liberto. Partindo desse ponto, você não deve se escandalizar, porque você tem a cultura e o entendimento de pessoas que vão andar com Jesus e não serão libertas. Então, não se espante se você caminhar ao lado de pessoas que ainda não foram libertas. Pessoas que têm 10 anos de igreja e ainda não foram libertas. Pessoas que têm 20 anos de igreja e ainda não foram libertas. Pessoas que têm 15 anos de evangelho e ainda não foram libertas. Pessoas que frequentam a igreja todos os domingos e continuam com o mesmo pecado e não foram libertas. O problema não está em Jesus, porque a mensagem de Jesus ainda é uma mensagem transformadora. O problema está com a decisão que eu tomo depois que eu escuto uma mensagem. A palavra que eu ouço de Jesus confronta o meu pecado. A palavra que eu ouço de Jesus confronta o meu entendimento. A palavra que eu ouço de Jesus confronta a minha conduta. Mas eu tenho a decisão de sair da igreja e praticar ou não a palavra que Jesus colocou no meu coração. Então amanhã, quando você sai do culto, você tem a decisão de jogar esse culto fora ou não. Quando você sai da igreja, você tem a decisão de pegar essa palavra que você ouviu, jogar no lixo ou não. A decisão sempre é sua. Se vai germinar no seu coração ou se você vai continuar com os mesmos hábitos. Como é que eu percebo que essa palavra ela fez efeito e eu tive a decisão de mudança? É quando essa palavra gera dentro de você uma palavra chamada arrependimento. O arrependimento é algo que não aconteceu em Judas. Porque Judas ouvia a palavra e ele sabia que estava fazendo errado, ele tinha consciência dos seus erros, mas ele preferiu a forca. O arrependimento não leva você ao suicídio. O arrependimento não leva você a se matar.
O arrependimento não leva você a destruir a sua própria vida. O arrependimento gera uma mudança genuína de comportamento. Arrependimento não faz você ir contra a palavra. Arrependimento te leva à consciência do que fez e mudança de comportamento. Então o problema está no meu coração, que ouve a verdade, mas prefere a mentira. Ouve o que é certo, mas prefere o que é errado. Escuta a palavra, mas prefere o pecado. A decisão sempre vai ser sua. Você pode ouvir a verdade, você pode ouvir Jesus falar coisas poderosas sobre a sua vida, você pode ouvir que Jesus tem um grande chamado na sua vida, você pode ouvir que grande é o projeto de Deus na sua vida, você pode ouvir que grande é a obra sobre a sua vida, você pode ouvir que Deus te chamou para as grandes coisas, mas quando você sai da igreja, é o que determina se aquilo que você escutou é verdadeiro ou mentiroso no seu coração. Porque para ser verdadeiro, eu preciso colocar em prática aquilo que eu ouço. Conhecereis a verdade vos libertará. Romanos 10:17, a fé vem pelo, só que o ouvir vem pela palavra. Esse ouvir vem do grego, transliterado uma expressão chamada akuo. Akuo no grego significa reproduzir aquilo que ouviu. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 10:17 é que quando você pratica a palavra, você tem fé. Quando você vive a palavra, você é transformado. Então você pode ouvir palavras poderosas como essa, mas se você decidir não praticar, a sua vida continua a mesma. É o que nós temos vivido nessa geração. Pessoas às vezes que ouvem a verdade, mas não mudam de vida. O problema está em Jesus? Não. O problema está na mensagem? Não. O problema está no pregador? Não. O problema está em mim, que eu escuto a palavra, mas eu prefiro o pecado. Nós estamos falando de Judas que andou com Jesus, aquele que teve e tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Só que mesmo Jesus tendo o poder de transformar a sua vida, ele te dá o direito de você escolher entre o céu e o inferno. Deus não fez o inferno para você, mas ele não vai te impedir de ir para lá. Se você quiser ir, é decisão sua. Como é que eu vou para o inferno? Aquele que recebe o filho recebe o pai, mas aquele que rejeita o filho rejeita o pai. Isso significa que todas as vezes que nós fazemos o apelo aqui, alguém aqui deseja confessar Jesus como Senhor, e você não diz nada, você não se manifesta, você não se expõe, você está dizendo, eu prefiro o inferno. Por quê? Porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, quando eu recebo o Filho, eu recebo o Pai. Quando eu rejeito Jesus, eu rejeito o Pai. Deus não quer que você vá para o inferno, mas Ele também respeita as suas escolhas. Entende? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e de repente tomar uma bebida? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e de repente fumar maconha? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e continuar na fornicação? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e continuar com a mesma vida, sem querer Jesus na sua vida? Não, você tem a decisão. Agora a palavra está batendo. A palavra está confrontando, a palavra está ensinando, a palavra bate no teu coração como um sino, dizendo é tempo de mudança, é tempo de libertação, é tempo de despertamento, é tempo de acordar. Entende isso ou não? A palavra vem com a intenção de te acordar, mas você tem a decisão de permanecer no sono da indolência ou acordar pela palavra. Judas anda com Jesus, mas não é liberto. Segunda, ele anda 3 anos e meio, é discipulado 3 anos e meio por Jesus, mas ele não havia se convertido. Deus é maravilha. Nós estamos falando aqui de Jesus. Eu não estou falando do pastor Rodrigo, porque o pastor Rodrigo é pecador, o pastor Rodrigo falha. O pastor Rodrigo depende da graça. Jesus é santo na sua totalidade. Ele andou 3 anos e meio com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, sendo discipulado por Jesus, e mesmo assim não se converteu. Aí você vai ver gente que tem 30 anos, que anda com Jesus e não se converte.
40 anos que vem para a igreja e não se converte. Você vê pessoas que sempre erram da mesma forma. É 5 anos xingando palavrão. É 10 anos com a mesma atitude. É da mesma maneira, continua com a mesma conduta, não muda o pecado. Não é possível que você está andando com Jesus há mais de 3 anos e não mudou de vida. Olha para alguém perto de você e diga, tem que mudar alguma coisa aí, meu irmão. Não dá, você tem que se sentir confrontado. Você tem que se sentir com vontade de mudança. John Piper tem uma frase que eu gosto, ele diz, se a mensagem que você ouve é de Jesus e ela não está mudando a sua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus tem que me inspirar a uma transformação. Judas não muda, não se transforma, não quer a palavra, não quer a mudança, então a gente já sabe o que vai acontecer. Capítulo 22, versículo 3 de Lucas. Satanás entrou em Judas. Diga para esse irmão, Satanás entra onde tem brechas. É simplesmente isso. Satanás entra onde tem brechas. Se tiver brecha, ele vai entrar. O problema é que você escuta a verdade, mas você decide não praticá-la. Tem gente que a brecha é na língua, fala demais, xinga demais, fala um monte de besteira, amaldiçoa da formiga até os cachorros. Problema é língua. Jesus vai te tratar hoje aqui nesse culto. E isso é algo sério, porque Provérbio diz que na saída da língua tem vida ou morte. Às vezes você mesmo que está matando a sua própria vida. Eita Jesus, porque nós vivemos a história que a nossa língua conta. Às vezes você que amaldiçoa a sua própria vida. Por que Satanás entra em Judas? Porque Judas tem uma brecha. E qual é a brecha de Judas? A ganância, o desejo pelo dinheiro. Se tiver uma brecha, o diabo vai entrar. Você pode ter 15 anos de crente, 20 anos de crente. Judas andou com Jesus, deu brecha, o diabo entrou. E ele vai querer entrar para destruir a sua vida, para fazer aquilo que ele veio fazer: matar, roubar e destruir. É isso que o ladrão faz. A intenção do teu inimigo é destruir a sua vida. Satanás vai entrar aonde tem brechas. E escuta isso, o que destrói a vida de um cristão não são as grandes brechas, são as pequenas. A pastora no início estava ministrando, falando sobre raposinhas. As coisas pequenas destroem a sua vida. Em Joel a Bíblia diz assim: e restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha isso, é um gafanhoto que destruiu a colheita inteira de uma nação. Às vezes você se preocupa com o leão, mas os gafanhotos estão destruindo a sua vida. Diga para esse irmão, cuidado com os gafanhotos. Então às vezes você está querendo mudar os pecados grandes, comece mudando os pecados pequenos. Às vezes você está querendo mudar os comportamentos grandes, comece mudando os comportamentos pequenos. Às vezes você está querendo resolver os problemas maiores, comece resolvendo os problemas pequenos. Por quê? Porque você só vence o leão se primeiro vencer os gafanhotos. Aleluia! O problema é que nós queremos vencer coisas grandes na nossa vida, mas nós não vencemos as coisas pequenas. E o diabo entra onde tem brechas. O texto diz que um dos 12 chamado Judas, grita comigo, diga 12. É o texto mostrando o seguinte, que eram 12 discípulos. Quem é que eram os 12 discípulos? Aqueles que andavam com... Aí o narrador está dizendo, um dos 12 chamado Judas. Ou seja, um dos 12 que andava com Jesus, traiu Jesus. Olha para alguém perto de você e diga, toda traição vem de perto. Diz. A traição não vem de longe, ela vem de perto. Você já viu alguém se decepcionar com o inimigo? Nós não se decepcionamos com pessoas que nós não amamos. Por quê? Porque inimigos não geram expectativas. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Então não se espante se você for traído por gente de perto. É primo, é irmão, é tio, é pai, é mãe, é filho, é gente que está perto. E o diabo sempre vai usar alguém que está mais perto de você para te atacar.
Quem vive mais com você 24 horas tem a maior probabilidade do inimigo usar para te atacar. Porque o alvo dele é atingir você. E se você está a maior parte do seu trabalho, a maior parte na sua empresa, a maior parte dentro de casa, alguém ali o inimigo vai usar para te atacar. Diga para esse irmão, mas você não vai dar brecha. Diga, você não vai dar brecha. Você não vai dar brecha. Você vai sair daqui dando glória a Deus e aleluia. Porque toda traição vem de perto. E sabe o que me impressiona? Não é Judas trair Jesus, porque esse é o caráter de Judas, caráter de traidor. O que me impressiona é a atitude de Jesus com Judas. O que mais me impressiona na história não é a atitude de Judas, é a atitude de Jesus. Porque Jesus sabe que Judas é o traidor. Jesus sabe que Judas é errado. Jesus sabe que Judas está enganando ele. Aí quando Judas vem dar um beijinho no rosto, Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, o que viestes? Olha o controle emocional que Jesus tem. Chamar de amigo quem está traindo com um beijo. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando alguém trai com a gente e ainda quer dar beijo é sentar a mão na cara, irmão. A primeira coisa que a gente pensa é: eu vou reagir. E os sanguíneos e coléricos que ficam: eu vou gritar, vou mostrar que não sou bobo, e começa a querer agir. Só que Jesus, que é um modelo de vida para nós, um modelo de vida para nós nosso modelo é Judas ou Jesus? Vou perguntar de novo, nosso modelo é Judas ou Jesus? O que Jesus fez? Jesus chamou de amigo. Sabe o que Jesus está me ensinando? Que os problemas que acontecem do lado de fora não podem desequilibrar o lado de dentro. Balança alguém perto de você e diga: receba controle emocional. Diz: controle emocional. O pau quebrando do lado de fora e você de pé. A luta quebrando do lado de fora, você de pé. Judas te traindo do lado de fora, você de pé. Guerra acontecendo do lado de fora, você de pé. Xingamento de tudo quanto é lado, você de pé. Judas tentando falar mal de você, você de pé. Enquanto eles querem que você caia no tapa, caia no grito, você entra na igreja, dobra o joelho e dá glória a Deus. Diga para esse irmão que está perto de você: você vai vencer dando glória a Deus. Diga: você vai vencer dando glória a Deus. Sabe? Naquele momento que o Judas vem, aí a língua estranha vem na boca, terra de calabaça, e você fala: Jesus, fora, não vai desequilibrar o lado de dentro. Deixa eu liberar essa palavra para a sua vida. Deus vai trazer equilíbrio às suas emoções. Você não vai se desequilibrar com os ataques, com as palavras, com as ofensas. Aquilo que você recebe do lado de fora não vai escravizar a tua mente. E quem recebe, dá um grito de glória a Deus. Jesus mostra para nós na história que nós não temos o controle da vida das pessoas. Nós não temos o controle do que vai acontecer do lado de fora. Mas nós temos o controle do que acontece do nosso lado de dentro. A gente não pode controlar a reação dos outros, mas nós podemos controlar a nossa reação. A reação dos outros vai trazer a consequência para os outros, mas a minha reação é o que determina as minhas consequências. Então eu me calo e chamo de amigo aquele que me trai. Por quê? Porque eu tenho equilíbrio emocional. Diga comigo: equilíbrio emocional. O texto diz que indo com os principais dos sacerdotes. Olha isso. Judas se levantou e foi com os principais dos sacerdotes. Você está percebendo que ele está caminhando, ele está se esforçando para ir até o sacerdote, para trair Jesus. Ele se esforça para trair Jesus. Ele não está fazendo esforço para largar a ganância. Ele não está fazendo esforço para largar o pecado. Ele não está fazendo esforço para largar a vida dele, mas está se esforçando para trair Jesus. Não faz esforço para caminhar com Jesus, mas faz esforço para o seu próprio benefício. Eu queria que você entendesse isso aqui. Olha para cá. Vai valer a pena, vai valer a pena. Escuta isso aqui. Vai doer, mas vai tratar.
Porque Judas está mostrando para nós que ele não se esforça para se arrepender do que faz, mas ele se esforça para ter benefício em Jesus. Qual é o benefício? Jesus para mim vale 30 moedas de prata. E tem gente que fala assim: não, eu condeno Jesus, eu condeno Judas, porque Judas foi o traidor. Mas às vezes você também acaba traindo Jesus, não com 30 moedas, mas com outras intenções, com outras situações. Você quer ver uma coisa? Judas não fez esforço para se arrepender, mas ele fez esforço para ir até em sacerdote e procurar moeda para trair Jesus. Aí você vê gente que não faz esforço para vir para a igreja, mas faz esforço para os seus próprios benefícios. Está traindo Jesus. Não faz esforço para dobrar o joelho, mas faz esforço para as suas próprias alegrias, para as suas próprias vontades. Por quê? Porque não gera benefício para ele. Ele procura ser agradado. Tem gente, por exemplo, que faz esforço para trabalhar. Faz esforço, legal, glória a Deus, trabalha mesmo. Aí pega Uber, fica de manhã, de tarde, de noite, 72 horas, 24 horas. Vão fazer dinheiro. Agora, para vir para o culto, ficar 2 horas, ouvir a palavra. Ai, meu Deus. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? A grande questão é que você concentra esforço naquilo que te faz benefício, mas não concentra esforço naquilo que te faz caminhar com Jesus. Você está sendo igual Judas, porque Judas fez força para caminhar naquilo que beneficia ele, mas não fez força para caminhar no arrependimento ao lado de Jesus. Então você vê pessoas que fazem força para caminhar do lado de fora, mas não fazem força para caminhar do lado de dentro. Por que a gente se esforça tanto para os nossos prazeres? Não, eu tenho um sonho, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. Aí vai lá você, deixa de comer. Aí vai lá você, abre mão de almoço. Aí vai lá você, abre mão disso. Aí eu vou comprar, agora é o iPhone 15, iPhone 16, 17, 18. Eu vou ficar sem fazer isso, eu vou vender. Aí você faz um esforço, mas para vir para a igreja, para cultuar, para separar uma oferta, para dar um dízimo. Não, isso aqui não. Isso aqui eu não vou me esforçar. Mas eu esforço para aquilo que eu quero. Eu me esforço para aquilo que eu tenho que ter benefício. É parecido com Judas. Igual a Judas. A única diferença é que Judas foi com 30 moedas de prata, mas você se esforça para os seus próprios benefícios. É isso que acontece. Ele vai trair Jesus porque ele quer 30 moedas de prata. Grita comigo, diga 30 moedas de prata. Tá fraco? 1, 2, 3, vai! Então olha isso, eu troco Jesus. Por quê? Porque eu prefiro a moeda de prata do que Jesus. Então o que Judas está fazendo? Judas está trocando Jesus pelo dinheiro. Você está vendo como muita coisa você é parecido com Judas? Porque a partir do momento que você troca Jesus por outra coisa, você age igual a Judas. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Tem gente que está trocando Jesus por futebol. Aleluia. Quarta-feira tem jogo, aí fica a guerra. Vou para o culto de libertação ou vou ver o fogão jogar? Aí tem a guerra. Domingo? Não, domingo é o dia do meu jogo. Vai rolar o campeonato. Eu vou para a igreja ou fico... Você está trocando Jesus pelo futebol. Não, mas eu preciso conquistar meus sonhos, eu preciso conquistar minhas coisas, eu preciso ter. Aí você vai trocando Jesus pelo dinheiro. Você vai trocando Jesus. Aí tem gente, por exemplo, que a gente percebe que antigamente caminhava na igreja, era firme, estava assim, começou a namorar, começou a dar beijo na boca, sumiu da igreja. Trocou Jesus por causa de relacionamento. A gente critica, ajuda, mas age igual. Aleluia! Você vê que não tem glória, não tem aleluia, não tem marcha, o fogo não está descendo hoje. Por quê? Porque muitas das vezes nós agimos como Jesus. Diga para esse irmão, você não vai trocar Jesus. Diga, você não vai trocar. Você não vai trocar, não vai trocar. Não vai trocar não. Vai parar com esse negócio. Hora de ir para a igreja, hora de ir para a igreja. Hora de ouvir a palavra, hora de ouvir a palavra. Hora de dobrar o joelho, é hora de dobrar o joelho. Hora de dar glória, é hora de dar glória. Não troque Jesus por nada. Quem concorda comigo, dá um grito de glória dentro da Metodista. Não troque Jesus. Você não pode deixar com que os prazeres venham valer mais do que Jesus.
E sabe, por último, para fechar essa mensagem, o que é que eu aprendo com Judas? Grita comigo, diga 30 moedas de prata. É que ele enxergou Jesus como um produto, um benefício, uma vantagem. E aqui você vê o grau de mentalidade de algumas pessoas que é igual de Judas. Por que eu vou para a igreja? Porque Jesus me gera benefícios. Por que eu vou procurar a igreja? Porque Jesus pode me dar alguma coisa. Procura Jesus porque Jesus é comparado como um produto. Então eu quero Jesus porque ele vai me dar vantagem. É vantajoso andar com Jesus. Por que é vantajoso? Porque ele vai me dar 30 moedas de prata. Você consegue perceber? Judas não ama Jesus. Judas quer o que Jesus tem para dar para ele. Judas não tem o coração dele em Jesus. O coração de Judas está no dinheiro, que é naquilo que Jesus tem para dar para ele. Ele quer o benefício, ele quer as moedas, ele quer o bem, ele quer o material. E olha para cá, quando o teu coração estiver no benefício, você não fica na igreja por causa de Jesus. Eu vou repetir isso. Quando o seu coração estiver em benefícios, você não fica na igreja por causa de Jesus. Por quê? Porque tem dia que Deus não vai curar, tem dia que Deus não vai salvar, tem dia que você vem para a igreja e a porta não vai se abrir, tem dia que você vai buscar e vai dar tudo errado. E a pergunta é, você continua servindo a Deus com as coisas dando errado ou não? Você continua buscando a Deus se a porta estiver fechada ou não? Você continua amando Deus se Deus decidir te curar ou não? Porque tem gente que fala assim, não, como Jesus não me curou, eu vou lá para Umbanda porque lá é mais rápido. Como a porta não se abriu, eu vou lá na outra religião. Não, você não entendeu quem é Jesus. Eu não sirvo Jesus pelo benefício. Eu não sirvo Jesus por uma casa. Eu não sirvo Jesus por um carro. Não, eu não procuro vantagem. Que vantagem? Jesus falou que quem quer andar com ele, a coroa é cruz, a coroa é espinho, a coroa é negar a si mesmo. Sabe qual é o troféu do evangelho? É chicotada nas costas, é ser ferida na terra. Mas tem uma coisa, seja fiel até a morte, porque no final vai descer. Balança alguém perto de você e diga, o céu é melhor que a terra. Diz, o céu é melhor que a terra. O céu é melhor que a terra. O céu é melhor, 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 melhor. Faz o fundo para mim, Priscila. Quando você entende que Jesus é melhor que o benefício, você não para de vir para a igreja porque você não recebeu vitória na campanha. A gente está quase chegando ao fechamento numa campanha de domingo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que só vem para a igreja por causa de campanha. E é por isso que Deus não dá vitória. Pergunte para mim, por quê? Está fraco? Pergunte por quê? Até você entender que você tem que estar aqui não é por causa de campanha. Tem que estar aqui por causa de Jesus. É por isso que nós vivemos hoje uma mentalidade de pessoas fracas na fé, irmão. É tanta gente que não aguenta a venta, é tanta gente que não aguenta a luta, é tanta gente que não... Qualquer coisa desvia, qualquer coisa vai para o mundo. Uma hora está crente, outra não está. Uma hora marcha, outra não marcha, uma hora revela. Meu Deus, você não entendeu o que é Jesus. Mentalidade fraca, que não aguenta a luta, não aguenta a dificuldade, porque não viveu experiências reais com Jesus, não andou com Jesus no meio da tempestade, não viveu a glória de Deus, não ficou procurando vender Jesus por aí. Porque enquanto Judas está vendendo Jesus para o sacerdote, os discípulos estavam aprendendo com Jesus na mesa, os discípulos estavam aprendendo com Jesus no Getsemane, os discípulos estavam tendo experiência. Para de focar na terra, começa a focar no céu. Balança alguém perto de você, mesmo ele não te dando nada, diga, continua valendo a pena. Diga, continua valendo a pena. Quem concorda, dá um grito de glória a Deus. Então, quando Jesus é melhor que qualquer coisa, não é 30 moedas de prata que faz você abrir mão. Você não vai largar Jesus por causa de sexo. Você não vai largar Jesus por causa de beijo na boca. Você não vai largar Jesus porque fulano não apertou minha mão. Tu não apertou tua mão, rapaz, você está aqui por causa de Jesus. Ah, porque ninguém veio me visitar na minha casa. Meu Deus, naquela igreja todo mundo é ruim. Isso é verdade, todo mundo é ruim ali dentro. Igreja está lotada de hipócrita. O que mais tem aqui é hipócrita. Mas senta aqui, ouve a palavra,
Sempre cabe mais um hipócrita aqui dentro. Sempre cabe mais um para ser liberto. Diga para alguém perto de você: tem lugar para você também. Diz: tem lugar para mais ruim aqui dentro. Tem lugar para mais um ruim. Tem lugar para mais um podre de pecador. Agora você pode entrar aqui sujo, pecador. A palavra que sai do altar te liberta, te purifica, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E quem concorda, dá um pulo da cadeira.